Domingo passado nós não tivemos estudo, devido à reunião a qual nós fizemos para tratar a respeito da conferência. Mas no domingo anterior, onde nós tivemos estudo, onde nós estudamos essa passagem, nós somos encorajados a nos deter do versículo 13 até o versículo 17 e estudar essas semanas o significado, o que faz referência a esse batismo do Senhor Jesus e tudo que se trata a respeito desses 5 versículos. É óbvio que nós não conseguiremos esmiuçar tudo, nós vamos estar sempre aprendendo, mas nós somos encorajados a nos deter a respeito desse batismo. Nós também oramos e foi mencionado na oração que nós estamos retornando, ou melhor, estamos reaprendendo muitas coisas. Isso ainda, como é um fato muito novo, principalmente para nós, ainda a gente vai ter essas coisas, ter essas lembranças. Está muito claro e fresco ainda nas nossas memórias algumas coisas. Mas nós podemos nos alegrar de como Deus tem tratado conosco. Como Deus está tratando conosco e nos mostra, nos traz passagens para nós estudarmos, aonde ensinos que foram equivocados possam ser tirados e o Senhor trata com uma maneira toda especial para que nós possamos entrar e possamos compreender aquilo que Ele tem na sua palavra. Principalmente, creio, para nós aqui, Alvorada, isso é muito precioso. E o que tem a ver com esse evangelho, onde nós estamos estudando? Nós já temos pensado aqui no capítulo 3 dessa missão de João Batista e nos detivemos algumas semanas, alguns domingos, no testemunho de João Batista. E essa mensagem a qual ele trazia, o batismo de arrependimento, e todos saíam de Jerusalém e iam ter com ele na Judéia. E pensamos a respeito de batismo. E como podemos fazer esses enquadramentos que é importante quando estudamos a palavra de Deus. Nem sempre o batismo, quando aparece num determinado texto, ele faz referência à mesma coisa, por exemplo, o batismo cristão. E outrora nós não estudávamos dessa forma. Mas agora nós temos a oportunidade. Então nós temos o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, já foi bastante comentado, batismo com fogo. Nós temos em Atos, a partir de Atos dos Apóstolos, o batismo cristão várias vezes. Nós não temos tempo para ver todos, mas temos várias vezes o batismo. Nós temos futuramente, creio que nós vamos estudar na primeira carta aos Coríntios também, capítulo 10, a partir do versículo 1, que nos fala o batismo de Moisés. E futuramente já veremos de estudar também o seu significado. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, que futuro também haveremos de estudar, no capítulo 15, os que são batizados pelos mortos. Nós temos o privilégio de estudar no Evangelho de Marcos, também, junto com os irmãos na terça-feira, a respeito do batismo do Senhor Jesus, ao qual ele fazia menção a respeito da cruz, batismo que deve ser batizado. Então, cada um tem o seu significado, e aqui nós entramos, então, nesse batismo, quando nós estamos falando a respeito do Senhor Jesus, onde nós vamos estudar essa noite. Já foi comentado algumas coisas, e no versículo 13, então, veio Jesus da Galileia ter com João. Com base no capítulo 4, nós vemos que era Galileia das nações. Capítulo 4, versículo 15, nos fala isso no final. A Galileia das nações.
habitada por um povo gentil, tinha muita mistura, então havia um desprezo deles. Mas o Senhor Jesus começa esse ministério, acho que tem um versículo lá em Atos, talvez eu lembre mais tarde, que fala, começando pela Galileia. Então, o Senhor Jesus vem da Galileia, vem desse lugar desprezado e vai até junto do Jordão, junto com João Batista, para ser batizado. Mas João Batista, ele se opunha-se, versículo 14, porque ele sabe bem o seu lugar e a sua missão. Mas o Senhor Jesus diz para ele, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E nós vamos também, no decorrer do estudo, vermos o que significa isso. Nós temos um versículo, no Mateus capítulo 21, o caminho que João veio. Nós temos de Mateus 21, e depois a gente pode abordar um pouco mais. Mateus 21, de versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos, as meretrizes, o creram. Também podemos, mais do decorrer do estudo, nós vamos comentar o que seria esse caminho que João, caminho de justiça, que ele tinha recebido de Deus. E para desmistificar algumas coisas que foram em sinal de um tempo não tão longe, era sempre utilizado essa passagem para dar um limite ou estabelecer uma idade à questão de batismo, como era estabelecido antes de 18 anos. E o argumento utilizado era que o Senhor Jesus não foi batizado lá no começo da sua vida, não foi batizado como criança. Mas usavam sempre esse argumento aqui, que ele também foi batizado com mais ou menos essa idade. Mas quando nós vemos as diferenças, quando nós estudamos o que cada significado tem do batismo, nós vamos entender que esse argumento cai por terra e não tem nada a ver. E essa é uma das oportunidades do trato de Deus conosco, para nós aprendermos o que ele tem de fato na sua palavra. Então, se breve comentário para que todos também possam participar e vamos discorrer o que o Senhor tem para nós, temos aprendido. Nós temos aqueles pontos a respeito do Senhor Jesus. E o batismo de João Batista é o batismo de arrependimento, então eles confessavam os seus pecados. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, aqueles pontos, ele não tinha pecado, ele não conhecia pecado, e nele não há pecado. Nós temos isso nas cartas de Pedro, na segunda carta aos Coríntios, na primeira carta de João. Nele não há pecado, ele não conhece pecado, nele não há pecado. Então, por que ele, então, toma essa atitude, esse caminho esse caminho que ele está percorrendo, esse caminho de humilhação, esse caminho que ele sai da Galileia, vai até João, e toma essa atitude. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento e confissão de pecados. Eu estava olhando aqui e penso que o fato do Senhor Jesus Cristo ter se apresentado para o batismo de João, muito embora ele não tivesse nenhum pecado, e sabemos que este batismo de João era para aqueles que confessavam os seus pecados, ele tem mais a ver com o princípio do ministério do Senhor Jesus Cristo e está ligado com uma cerimônia para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Porque nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 4, diz assim: então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então, penso que o fato do Senhor Jesus Cristo
apresentar-se para o batismo era como este ritual que nós vemos no livro de Êxodo, onde o Arão e seus filhos chegaram à porta da congregação e foram, então, submetidos a este procedimento para iniciar, para serem consagrados para este trabalho qual o Senhor tinha entendido. Para entendermos melhor o significado desse acontecimento aqui no Rio Jordão, envolvendo o Senhor Jesus e a João, talvez seja bom entendermos primeiramente talvez seja o significado principal do batismo, do fato de batizar. Esse significado nós podemos verificar em todas as vezes que é mencionado o batismo, que é mencionado esse feito. O batismo significa identificação, se identificar com algo ou com alguém. No início, Royce mencionou 1 Coríntios 10, ali fala que os israelitas foram batizados em Moisés. Em Moisés, na nuvem e no mar. E aqui vemos que o povo todo foi, em figura, batizado, ou seja, se identificou com Moisés, com a nuvem e o mar. E também sabemos, nesse mesmo capítulo e outras passagens, que a grande maioria daquele povo que passou pelo Mar Vermelho morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Portanto, não é uma questão de crer ou não crer, de ser salvo ou não ser salvo. E depois também temos, em Romanos 6, por exemplo, a explicação do batismo cristão, que difere dos outros batismos. E ali também o ensino do apóstolo é bem claro, no sentido de que, mediante o batismo, a pessoa, o batizando, se identifica com o Senhor Jesus na sua morte. Esse é o significado do batismo cristão. Não é com a ressurreição, não é com a nova vida, não é com nada disso, mas com a morte do Senhor Jesus. O batizando cristão, aquele que creu, aquele que tem nova vida, se identifica na morte do Senhor Jesus, ou com a morte do Senhor. Que pode acontecer de que muitos são batizados sem ter crido, isso também é um fato. O primeiro caso relatado é justamente em Atos dos Apóstolos, aquele Simão, o mágico. Então, tendo em mente que o batismo significa identificação, também podemos entender um pouco melhor esse texto de Mateus, bem como dos outros 2 evangelhos que relatam o mesmo acontecimento. O Senhor Jesus veio da Galileia até o Jordão, ali onde aquele remanescente, aqueles que vinham até João,
arrependidos, confessando seus pecados, ali eram batizados para o arrependimento, para assim esperar, aguardar o Messias. Era um preparo, por assim dizer, dos corações desses israelitas, desses judeus, para receber o Messias. E o Senhor Jesus chegou no meio desse remanescente arrependido. E já foi dito em outros momentos que o Senhor Jesus não tinha pecado para confessar. Evidente. Mas, então, o que ele faz nesse momento? Ele se identifica com aqueles que estavam ali confessando seus pecados, aqueles que estavam arrependidos, e se identifica mediante o ato do batismo. É uma evidência exterior visível da identificação do Senhor com esse remanescente arrependido. Então, o primeiro ponto que podemos dizer a respeito desse momento é que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia e na sua humildade, ele se rebaixa, se identificando com esses homens e provavelmente mulheres que estavam ali arrependidos e confessando seus pecados, identificando-se com eles mediante o ato do batismo. Podemos dizer, então, e aí eu pergunto, né? É uma pergunta. Podemos dizer, então, que, olhando o aspecto, ou melhor, olhando a questão do batismo, podemos ver que há um princípio que os une. Em todas as ocasiões em que nós podemos encontrar a palavra batismo, há um princípio que os une. Há um princípio que fundamenta e se baseia. Este princípio, segundo o que eu entendi, de acordo com o que já foi falado agora, significa identificação. Isso nos ajuda a entender também a peculiaridade de cada situação em que nós encontramos a palavra batismo, como já foi mencionada em diversas passagens pelo irmão Royce no começo, onde nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, lá houve um batismo, houve também, então, o batismo de João, também o batismo do Senhor Jesus. O batismo que o Senhor Jesus Cristo fala, fazendo referência à sua morte. Um princípio que une, pelo que eu entendi, então, este princípio seria identificação. E o batismo não era uma coisa estranha para o povo de Israel. O povo de Israel conhecia esta cerimônia, tanto que eles perguntam para o João Batista, em outra ocasião, por que ele batizava se ele não era o Cristo. Então, o batismo não era desconhecido, o assunto do batismo não era algo desconhecido para a nação de Israel. Eles conheciam bem este ritual, esta cerimônia, eles conheciam bem. E, como nós já ouvimos, também as pessoas que vinham para João para serem batizados, vinham confessando os seus pecados e, então, preparando-se para a chegada do Messias, se identificando, então, com o Messias, estarem se preparando para identificados com o Messias, recebê-lo.
E pelo mesmo João, agora nós vemos o Senhor Jesus sendo batizado, o que, então, o João resiste, neste primeiro momento, em batizar o Senhor Jesus, dizendo que ele carecia ser batizado por ele. E já ouvimos a explicação de que a necessidade do Senhor Jesus ser batizado era para que se cumprisse toda a justiça. Então, talvez, então, voltando à questão que eu disse, que isso é uma pergunta, podemos entender, então, que há um princípio fundamental que une todas estas ocasiões em que se ouve falar de batismo, mas cada uma com a sua peculiaridade. Os israelitas que vinham para ser batizados confessando seus pecados, o Senhor Jesus que veio, e que a João e também que para ser batizado, não porque tinha pecado para confessar, evidentemente, mas para se identificar com o remanescente de Israel, aqueles pequenos números ali, que podemos dizer, em relação à nação, eram um pequeno número. E aí, então, o Senhor Jesus se identifica com eles por meio deste batismo, dando início também ao seu ministério público. Já foi comentado, foi salientado esse significado do batismo, mas só para tentar ajudar, a que citei lá em 1 Coríntios 10, nós temos nessa carta que Paulo escreve, no versículo 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Já foi comentado a respeito do significado. Essa unificação significa unificação com algo ou alguém. Então, eles estavam identificados com a mensagem que Moisés estava falando, a mensagem a qual ele trazia. E nisso eles se identificaram, então, e seguiram a Moisés, do que Moisés estava falando, que Moisés estava anunciando da parte do Senhor. Então, havia essa identificação, essa unificação com a mensagem que Moisés trazia. Então, Paulo usa essa expressão, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E olhando nesse sentido aqui também de João, eles confessavam seus pecados, eles se arrependeram, mas com base em quê? Com base do que João Batista falava e pregava. Ele anunciava aquele que haveria de vir. Ele anunciava o Messias. Ele não era a própria voz, mas ele anunciava, ele era a voz do que clama. Então, ele anunciava esse Messias, que haveria de vir e estabelecer, vir para reinar. Então, eles identificados com essa mensagem e a situação a qual eles estavam, eles se arrependiam desse mau caminho, desse desprezo da palavra de Deus. Então, eles se arrependiam e eram batizados, lá com João. Eu citei a parábola lá no Mateus 21, então, e penso que faz relação também, porque Mateus 21 nos fala dessa parábola, e o Senhor Jesus fala para eles, pergunta para eles, Mateus 21, a partir do versículo 28. E chega então no versículo 32, versículo 31 diz, qual dos dois, não vou ler todo, que futuramente haveremos de estudar mais, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram
adiante de vós no reino de Deus. Quando João veio a vós no caminho da justiça. Ele veio, foi enviado por Deus para fazer isso. Isso nós temos em João, que ele diz, aquele que me mandou, aquele que me enviou, né? João 1, Evangelho de João 1 e 31. Eles, mas para que fosse... eu não conhecia, mas ele diz aquele que me... E fosse manifestado a Israel, e eu por essa batizão com água. Versículo 33. Mas o que me mandou a batizar com água. Então, era Deus que tinha determinado como ele deveria de ir, o que deveria de fazer. Então, ele foi enviado por Deus para fazer isso e anunciar a palavra do Senhor, e aqueles, então, ouvindo, eram batizados, se identificando com o Messias, com a mensagem de Deus, e eram batizados, confessando os seus pecados. Esse é o caminho da justiça, penso. Nós vamos abordar. Mas, então, o Senhor Jesus também, então, se identificou, percorrendo o mesmo caminho, como ele percorreu nos capítulos anteriores, quando ele volta para o Egito, ainda criança, percorrendo o caminho, mesmo caminho da nação, ele também percorre o mesmo caminho e se identifica com essas pessoas. Esse remanescente, as pessoas, mas esse pequeno grupo, o irmão César falou. Podemos dizer também que aqueles que, olhando também no aspecto geral, mas principalmente aqui nesta ocasião, e também no batismo do Senhor Jesus e no batismo cristão, se percebe após o batismo uma separação visível. Aquele que foi batizado, ele vive em separação. Um prosélito, uma pessoa para se tornar um prosélito, ele tinha que passar por isso e aderir, então, aquilo que aderir ao judaísmo, para ser mais simples. E aqueles que eram batizados no Rio Jordão, eles também, evidentemente, passariam, após este momento, a viver em separação. E o que é manifesto na vida prática também do Senhor Jesus, durante o tempo do seu ministério, um homem completamente separado dos pecadores, separado dos pecados, melhor dizendo, creio que a forma correta de expressar é separado dos pecados. E também o batismo cristão deve manifestar isto também. E uma outra coisa que é interessante, o João Batista, que resistiu a batizar o Senhor Jesus, e que, por fim, concordou, ele batizou o Senhor Jesus, nós vemos que era necessário que se cumprisse, para que se cumprisse toda a justiça. Talvez seja melhor nós também, seja interessante nós pensarmos o que significa esta declaração do Senhor Jesus em cumprir toda a justiça. E é interessante que ele fala isso mencionando junto o João Batista. Pelo menos eu entendo que é a João que ele faz referência quando ele diz, deixa por agora, versículo 15, porque assim nos convém. Então, parece que ele, talvez alguém possa pensar que nos esteja se referindo ao Senhor Jesus e Deus Pai. Mas creio que esse nos se refere ao João mesmo, que estava se opondo a batizar o Senhor Jesus, mas que então era necessário a eles que se cumprisse toda a justiça. E então ele batizou o Senhor Jesus. Penso, então, que
esse nos convém, só para me entender, ele só faz referência a João Batista, para que ele cumprisse toda a justiça. Ou é os dois, é tanto o Senhor Jesus cumprir toda a justiça, no sentido daquilo que ele veio fazer como identificação, e como ele cumpriu todas as coisas que o Pai determinou, ou é somente para João Batista, ou nos convém, tanto da parte de João Batista, cumprir toda a justiça, aquilo que ele recebeu de Deus, e também o Senhor Jesus, aquilo que ele recebeu para fazer, como ele veio cumprir toda a justiça. Já. Eu creio que se cumprir toda a justiça, era para que... Porque é interessante que o Senhor faz tudo de acordo com a justiça, com a sua justiça, de acordo com a sua santidade, porque ele é justo. Então, quando ele tirou a nação de Israel do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. Ali já nós vemos, como já foi mencionado lá em Coríntios 10, uma forma de batismo e também uma forma de separação. E era necessário isto, antes deles serem introduzidos na Terra Prometida. Na verdade, até mesmo antes deles entrarem no deserto, porque a entrada deles no deserto se dá após a passagem do Mar Vermelho. E que em figura, creio eu, é muito interessante em relação a nós, porque eles só dão início à entrada no deserto após a passagem do Mar Vermelho, e está entre o Egito e a Terra Prometida, o deserto. Eles, então, passaram por este batismo, por este momento, e depois, então, eles ficaram todo aquele tempo, os 40 anos, no deserto, para depois, então, eles entrarem na Terra Prometida. Isto não era uma condição, creio eu. Isso não era uma condição, como também não é uma condição para a salvação. O batismo não acrescenta absolutamente nada à salvação, mas manifesta uma identificação visível. Então, para que o Senhor Jesus cumprisse toda a justiça, era necessário que começasse, então, pelo batismo, manifestando uma identificação visível e clara, tanto para o povo de Israel, como também hoje para nós, os gentios, compreendendo assim que para que toda a justiça se cumprisse, era necessário que o Senhor Jesus começasse seu ministério após o batismo. Por isso, inclusive, eu penso que tudo que os irmãos colocaram ali ainda me remete novamente para o que nós lemos lá em Êxodo, né? Que fala com relação ao sacerdócio. O Senhor Jesus Cristo, para iniciar o seu sacerdócio, precisava passar por este processo, por este batismo. Por isso ele diz, então, nos convém cumprir toda a justiça. Era a consagração dele como o sumo sacerdote enviado por Deus. Não sei se o raciocínio está correto, mas enquanto o irmão César falava, eu estava pensando justamente nesse aspecto. Sim, o sacerdócio do Senhor Jesus é efetuado no céu, a partir do céu, ou seja, após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Antes disso, ele não exerceu o sacerdócio. E talvez também não devemos confundir uma lavagem cerimonial com o batismo, que não é a mesma coisa. E ainda a respeito de cumprir a justiça, é interessante, estava verificando aqui que dos 3 relatos dos evangelhos sinóticos acerca do batismo do Senhor Jesus, somente Mateus
relata esse detalhe de cumprir a justiça. E como já vimos amplamente, Mateus fala predominantemente ou especialmente para os judeus. E também sabemos, por outras passagens, que o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça que a lei exigia. Ele, inclusive, foi circuncidado e cumpriu os demais rituais que a lei exigia, além de cumprir em perfeição todos os requisitos morais da lei. E quando ali fala nos convém, estava falando sim de Jesus e de João, os dois, porque nós é plural, então é impossível que se trate somente do João ou somente do Senhor. E também nesse sentido, o Senhor Jesus queria cumprir com toda a justiça, assim, essa justiça que João também anunciava, a justiça que a lei e que o legislador, ou seja, Deus, exigia. E ele, então, se rebaixou ao ponto de, como dissemos, de se identificar ou de reconhecer o estado em que se encontrava a melhor parte dos judeus, porque eles se arrependeram dos seus pecados. E assim também a justiça podia ser satisfeita mediante o arrependimento e a confissão dos pecados. E estou vendo que o tempo já foi, mas só queria ainda retomar bem rapidamente a questão da idade. Nós não sabemos exatamente qual a idade do Senhor Jesus nesse momento, mas os relatos dos evangelhos dizem que logo ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E nesse mesmo contexto, Lucas diz que Jesus estava por volta de 30 anos, ou perto dos 30 anos. E o batismo do Senhor Jesus, ou a idade em que ele foi batizado, definitivamente não tem nada a ver, ou não pode ser usado como uma justificativa para o batismo de um crente. Porque, como já vimos, o batismo do Senhor Jesus não era o batismo cristão. E também o significado para o Senhor era algo bem diferente do que é para qualquer um de nós. E assim, não podemos derivar dessa história uma justificativa para impor qualquer outra coisa. Portanto, isso aí carece totalmente de fundamento. Mas, só resumindo para concluir, o Senhor Jesus, a partir desse momento, começou, não sei se quanto tempo passou, se foram alguns meses, pois somente a tentação durou 40 dias, mas digamos que nesse mesmo ano do batismo, ele começou o seu ministério público, e ele começou esse trabalho
justamente se identificando com aqueles poucos que esperavam de coração pelo Messias.